Então, pessoal, nós vamos começar, né? O tema dessa aula é aula prática, onde nós vamos começar a desenvolver o conceito que nós fizemos no brainstorm, que é o Anonymous. Eu tomei a liberdade de talvez fazer um trocadilho e tirar o Y e botar o I no nome, porque vira Anonymous, que além de virar a palavra bus, ainda vira a palavra ônibus, que calhou perfeitamente o nome, né? Virou tipo Anonybus. E aí a gente consegue ter aí um trocadilho entre o nome, o objetivo, e consegue pegar o português e o inglês ao mesmo tempo. Pega o pronome indefinido no inglês, né, que é o am. Então, ficou muito maneiro aí, muito bom. Então, acho que calhou aí essa substituição. Então, aí eu já tomei a liberdade de renomear aí nossa criação. Então, bora lá. O objetivo vai ser o quê? Traçar desde o back-end ao front-end. Hoje, meu objetivo é fazer o arcabouço, a ideia do back-end e do front-end, criar uma estrutura básica, levantar e, a partir daí, a gente conseguir traçar alguns desafios para a próxima semana, e aí a gente começa a escopar o projeto, as funcionalidades. Então, hoje é uma aula densa, de bastante coisa para a gente fazer, de programação. Então, assim, programação é uma incógnita, a gente pode dar muito certo, como pode ficar pendente. Então, eu defini 3 aulas de 40 minutos. A gente não está com 2 aulas, vou fazer 3 aulas. Então, uma está na sequência da outra, os links estão lá. Então, a gente está iniciando nessa e vamos dar sequência. Eu vou ter um slide que vai sequenciar aí a nossa lógica e, à medida disso, a gente vai programando. Então, eu vou disponibilizar minha tela para vocês e vou começar um pouco com o conceito e, posteriormente, a gente já entra em programação. E aí, fiquem à vontade para interromper o objetivo. E eu compartilhando aqui, eu não vejo quem está pedindo para entrar. Mas eu vou tentar lembrar de ver se tem alguém solicitando entrar na sala. Deixa eu ver se dá para... Deixa eu só jogar aqui. Não, acho que deve aparecer quando alguém solicita. Eu vou ver. Vocês já estão vendo a tela, né? Então, vamos lá, galera. O que eu proponho, né? Eu tenho aqui um slide que nós vamos seguir. Aqui eu coloquei o meu Visual Code, coloquei... Isso aqui não é um emulador, isso daqui é meu celular que eu estou espelhando para vocês. Então, por que eu não escolhi o emulador? Devido a uma série de fatores. Questão de velocidade, questão de estar utilizando o Expo, e o Expo tem essa vantagem para jogar para o celular de uma maneira mais fácil. E esse aplicativo aqui, essa aplicação chamada Let's View, ela tem um certo delay, mas ela é bem interessante para conseguir compartilhar a tela. Então, essa vai ser a minha abordagem ao longo da aula. Então, vamos lá. Vou botar aqui vocês aqui no cantinho. Quem for solicitando, eu vou aceitando. Então, hoje nós vamos falar do aplicativo, né, que nós estamos desenvolvendo e propondo, que é o Anonymous. Eu pretendo utilizar o Firebase para tirar vocês um pouco da zona de conforto, das estruturas mais padrões que nós já conhecemos, como SQL, e um pouco além do NoSQL, né, do NoSQL, que é o Mongo, e vir com uma estrutura um pouco mais robusta, que entrega mais do que um banco de dados,
e sim uma infraestrutura a qual agiliza projetos de certos tamanhos, inclusive grandes aplicativos, e vocês já saírem conhecendo algo que dá para tirar da prototipação ao produto de maneira bem fácil. Então, toda essa parte de infra a gente vai vir com o Firebase. E, no caso, o React Native para a parte mobile. Lógico que a gente vai estar utilizando o Expo, e aí a gente vai entender por que a gente está utilizando o Expo. O objetivo da aula vai ser definir Node, falar um pouco de API, né, em relação ao consumo de serviços, falar um pouco da diferença entre alguns paradigmas, SOAP, REST e GraphQL, falar um pouco o que Firebase traz em relação ao provisionamento de estruturas, né, a infraestrutura de servidores, que talvez a gente consiga deixar o foco do desenvolvedor sendo regra de negócio, não configuração de ambiente. Vamos falar um pouco da implementação da estrutura inicial do Anonymous, vamos definir o Expo e vamos começar a implementar a estrutura inicial do aplicativo e, por fim, integrar a estrutura do back-end com o front-end. Então, esse vai ser aí o nosso foco. Até aí tranquilo, galera? O objetivo? Vamos lá. Quem já mexeu e trabalhou com o Node sabe que é um paradigma também um pouco diferente em relação a modelo tradicional de programação multithread. Então, primeiro vamos tentar entender, né, da onde vem o Node, qual foi a motivação. Ryan Dow é o criador do Node. Ele é um engenheiro de software e uma necessidade que levantou a curiosidade dele e talvez uma motivação foi a insatisfação dele como a web tentava responder a simular, na verdade, aplicações em tempo real num ambiente web. E existia uma técnica que talvez algum de vocês já tenham praticado ou já ouviram falar, né, do famigerado Ajax, né, que é o Ajax Pooling, que basicamente ele tratava a necessidade do tempo real. Vou dar um exemplo: um upload de arquivo, ou um chat, ou a verificação se alguma mensagem chegou, onde nós requisitamos múltiplas vezes de maneira com intervalos, na verdade, bastante curtos. E isso dá a sensação, se eu faço um upload e precisava voltar o percentual de evolução, eu poderia estar requisitando para o servidor. Vem cá, quanto está? Aí passava alguns segundos, vem cá, quantos já foram? Quantos por cento? Ou um chat, eu envio uma mensagem, quero saber se a pessoa respondeu, o que eu tinha que ficar fazendo? Perguntar para o servidor, fazer uma consulta no banco de dados e ver se a atualização da minha última solicitação anterior tem algum novo registro naquele intervalo de tempo. Eu considerava que chegou alguma mensagem e submetia lá para o front-end. E isso é alguma coisa muito custosa. E então o Ryan Dow ficou com essa pulga atrás da orelha e ele foi cunhando uma nova ideia, um novo paradigma, que aí acaba surgindo o Node. O Node, a ideia dele era reduzir essa ineficiência de multithread nesses servidores. Até então, algum de vocês já deve ter trabalhado com o servidor Apache. E o que acontece? Eles trabalham sim com multithread, mas eles definem um thread para cada usuário que vem chegando na aplicação. Então, dá sim para o servidor responder a N solicitações, no entanto, nós criamos threads separados para cada nova requisição, novo usuário na solução. Isso funciona, mas
não responde, não escalona de maneira efetiva. E quando surgiu o Chrome é um navegador da Google, e todo navegador ele precisa trabalhar com JavaScript. Então, ele precisa de alguma engine, né? Algum motor que seja capaz de entender o JavaScript. E o motor do Chrome é um cara chamado V8. Esse V8, quando surgiu, saltou os olhos, né, do Ryan, e ele falou: opa, aqui é uma oportunidade de eu conseguir rodar JavaScript do lado do servidor, que até então a gente falava de JavaScript só do lado do cliente. No entanto, o Node, ele é single thread. E aí, quando a gente fala, opa, single thread, eu só estou entregando uma thread. Então, na onde está essa programação distribuída? Nós, então, temos que criar essa possibilidade de multithread. E para conversar com esses recursos mais de baixo nível, você não consegue com JavaScript conversar com o C2 pontos, não consegue fazer uma leitura de disco, não consegue abrir uma câmera. Não estou falando de HTML5, estou falando o JavaScript não tem acesso a recursos de baixo nível. Se eu quero acessar algo a baixo nível, C++ é uma ótima linguagem para isso. E foi criada uma biblioteca, né, que é o libuv, que basicamente o que ele faz? Ele é a outra thread dentro do Node responsável por fazer acessos que demandam mais tempo de processador. Então, nós temos o V8, que nós vamos ver que ele é a thread que fica rodando um carinha que eu vou mostrar para vocês, que é o Event Loop. E nós temos a outras threads, né, a priori, começa com 4 threads além do Event Loop, e a gente pode aumentar essas threads. E essa jogada entre o V8 e o libuv em C, nós conseguimos esse conceito do multithread. Esse conceito do Node, ele ganhou o mercado por conseguir entregar uma programação assíncrona. O assíncrono, ele pode ter essa ideia de solicita e vai embora. Posteriormente, eu vou te responder. Esse é o conceito de assíncrono. A web, ela é síncrona, né? Eu pergunto e recebo uma resposta da minha solicitação. O que seria uma analogia ao assíncrono, galera? Vou dar um exemplo, um processo que não tem nada a ver com computação, que a gente pode pensar em assincronismo. Vamos imaginar, tirando o conceito de computação e tirando também a questão da pandemia, você está jogando videogame e aí você quer pedir uma pizza, beleza? Você pode pausar o videogame, botar lá o chinelo, descer, ir na pizzaria mais próxima, comprar a pizza, voltar. Comer a pizza, despausar o videogame. Eu fui síncrono ou eu fui assíncrono nessa situação? Nessa situação, o que vocês acham? Eu fui síncrono ou fui assíncrono? Foi síncrono. Perfeito. Síncrono. Perfeito. O que seria o assíncrono, galera? Na hora que eu pausei o videogame, eu poderia tirar o telefone do gancho, ligar para a pizzaria, solicitar a pizza, voltar para o videogame, despausar, jogar. Quando a pizza chegasse, o interfone ia tocar, seria aí um callback, e eu pausaria o videogame, pegaria a pizza e, nesse momento, estaria simulando o ambiente assíncrono, né? Não seria inteligente da minha parte pausar o videogame, ligar para a pizzaria, ficar sentado esperando a pizza chegar. Quando chegasse, eu pegava a pizza, despausava o videogame. Perceberam que eu tenho até a solicitação da pizza e a pizza chegar, eu tenho uma ociosidade. Essa ociosidade eu posso tratar com outras coisas, ou seja, eu posso estar resolvendo outras questões até que a pizza não chegue.
que seja jogar videogame, que seja preparar ali a mesa para quando a pizza chegar, posso entrar e continuar a estudar, e isso é o conceito de assíncrono. Então, para que fique claro aí, sem a gente ficar falando de tecnologia. E quando a gente vai também falar de Node, galera, Node, ele não é, primeiro, uma linguagem, galera. O Node, a linguagem que ele usa por baixo é o JavaScript. O Node não é um framework. Framework, geralmente, são os módulos que nós aclopamos ao Node. O Node ele é modular. O Node é uma plataforma que nós colocamos módulos. Né? Vou dar um exemplo. Um módulo comum para utilizar, para gerar APIs, é o Express. O Express é um framework. Então, o Node, quanto plataforma, recebe módulos de todos os tamanhos, entre frameworks, entre alguns utilitários. Então, Node é uma plataforma, é uma programação assíncrona, ele é single thread, mas ele foi criado de maneira a responder de multithread, que a mágica do Node está nessa imagem aqui, galera. Basicamente, nós temos o conceito de event loop. Nós temos o event queue, né, que é a fila. Essa fila, ela recebe solicitações ao nosso servidor. Ele está empilhando as solicitações e ele está jogando para o nosso single thread, para o V8. O V8, ele é tipo fosse um for infinito. Eles pegam um evento que está aqui nesse event queue e joga aqui para rolo e ele vai processar. Caso nós precisemos de fazer operações que trabalhem com arquivo de sistema, precise fazer uma solicitação de rede, algum outro tipo de processo que seja mais demorado, nós vamos utilizar a libuv. Na verdade, o próprio Node vai instanciar essa thread e, nesse momento, quando ele entregou, seria quando nós ligamos para a pizzaria. Esqueço dele, eu não preciso me preocupar com ele. Continuo fazendo N requisições desse cliente ou de qualquer outro cliente que colocou requisições na fila. Chega um momento que essa tarefa de gravar um arquivo dentro da máquina terminou, esse processo, esse callback, esse aviso, né, o cara que toca ali a campainha vai devolver para a fila. E essa fila, em dado momento, essa requisição ela vai voltar para o nosso event loop. E aí ele vai conseguir controlar que eu consegui o retorno de uma thread que estava lá no libuv, e aí eu consigo processar com muito mais eficiência e eficácia, porque eu não tenho a ociosidade da espera. Então, essa brincadeira entre essas duas linguagens, JavaScript utilizando V8 e o libuv utilizando C++, cria aí essa plataforma que a gente conhece como Node. E aí, galera, explode aí a cabeça, o mundo, e várias soluções são oriundas e originadas a partir desse conceito. Então, eu acredito que é uma linguagem, uma plataforma com uma linguagem bastante fácil de se trabalhar, só com um paradigma um pouquinho diferente em alguns momentos. Mas, na grande maioria do tempo, quem já mexeu com JavaScript vai ver que não é nada de outro mundo. Beleza, galera? Até aí? Alguma dúvida? Posso seguir? Aí, professor. Eu tinha visto uma vez, só que eu não lembro direito, até esqueci o nome, que o mesmo criador do Node, ele tinha feito uma segunda plataforma, tipo um Node melhorado, que ele era mais eficiente e que ele reconhecia TypeScript e alguma outra linguagem também.
Você sabe alguma coisa sobre isso? Ou é porque eu esqueci o nome? Se eu soubesse o nome, eu até pesquisava aqui no Google e falava melhor, mas como eu esqueci o nome, eu não sei. Eles falaram que era mais moderno. Eu não cheguei a... Vou ser bem sincero, eu só conheci a história do Ryan Dale mais quando eu fui criar o conceito para explicar para vocês. O que eu vi, o Node ele trabalha com TypeScript. Na verdade, TypeScript é quando a gente começa a tipar o JavaScript. Então, nós conseguimos trabalhar com TypeScript no Node, mas talvez haja, né, uma outra implementação, não sei. Só que ele fazia isso sem o Babel, aí parece que ganhava um desempenho. Eu vou achar. Se eu Olha, o achar, Matheus falou, aí na próxima aula eu comento aqui. Mas ó, ele ele botou fazia ali, isso ó, sem o Babel, sem nada. É. o Matheus respondeu ali, ó, sim, mas era meio que uma arte seria o quê? Uma atualização do Node, Atualização. mas como o Node crescia muito, ele resolveu criar um novo projeto, denominar o Node, não é Deno, o PS, Deno é a nova plataforma. Então, tem aí a galera aí somando aí com a explicação. Fiquem à vontade, galera, para interromper, falar a questão aí do o que vocês têm outra visão, para que a gente aí consiga expandir. Mas, dando sequência à explicação, para a gente botar a mão no código, quando a gente fala agora de Node, o Node é excelente para a criação de APIs. APIs, basicamente, é uma interface que nós vamos conseguir conversar entre aplicações de uma maneira padronizada, de uma maneira estruturada, e a evolução da web, do contexto de web, internet das coisas, ou criar soluções que são multiplataformas. A exemplo, essa imagem, uma mesma solução eu entrego para mobile, para desktop, para qualquer outro modelo. Eu preciso criar uma maneira padronizada de comunicação. E nós temos várias metodologias, vários paradigmas que são utilizados hoje em dia, e oferece vantagens e desvantagens em relação aos demais. E eu só peguei alguns paradigmas aqui para vocês, falar de uma maneira muito rápida, do SOAP, do REST, do GraphQL. O SOAP ele é uma das primeiras iniciativas, né, data de 98, onde se começou a trabalhar uma maneira de criar essa intercomunicação, ou aproveitando alguns conceitos de aplicações distribuídas. No caso aqui, extensibilidade e neutralidade. Ou seja, eu conseguiria, sabendo qual é o meu contrato entre as interfaces, eu conseguiria me comunicar. E o SOAP ele era um protocolo que conseguia utilizar qualquer outro protocolo, meio de transporte, para ele tramitar. Então, o SOAP ele é um protocolo que poderia utilizar o meio de transmissão, o protocolo de transporte HTTP, SMTP, TCP, UDP, entre outros. E ele descrevia, através do WSDL, como os recursos eram disponibilizados, qual eram essas assinaturas. E ele foi uma iniciativa que foi adotado. Quem trabalha com emissão de nota fiscal ainda tem servidores que utilizam o SOAP como API. Só que, à medida que nós fomos utilizando, as fraquezas fizeram com que
houvessem motivações à substituição. E aí veio o REST. O REST ele é um trabalho acadêmico, onde, baseado nas fragilidades, nos pontos negativos do SOAP, ele propôs não um protocolo a mais, né, o SOAP, com todas as características inerentes lá à estrutura do XML, e ele propõe agora uma arquitetura. E essa arquitetura utiliza SOAP até hoje, China. A parada é punk, SOAP é punk. Mas o REST, ele vem oferecendo um protocolo que, na verdade, ele é uma arquitetura que vai ficar sobre o protocolo HTTP. Porque se notou que, quando você comunica entre aplicações, você está trabalhando com GET, deve cair daqui a pouco a live, essa daqui vai sair e eu vou pegar outro link e vou iniciar o outro, só para vocês aí não ficarem, já pula desse para o próximo. Então eu vou aguardar esse minuto acabar, que aí a gente já começa daqui e já parte para o nosso ponto. Quem já quiser sair já entrando na outra, fica à vontade. Se ele não caísse, né, ia ser maravilhoso, mas vai cair. Professor, fala aí. Professor, acho que ele não está caindo mais, não. Na aula de Sobral hoje ele... Ah, mas está caindo aqui, né? Porque falou que não tinha mais tempo, mas para o senhor está tendo. Mas eu vou fazer o seguinte, daí a gente pode testar na próxima vez, porque eu coloquei o link lá, José. Aí o que acontece? Se eu continuar aqui, sim. Vai ter gente entrando, e aí a gente vai estar parado aqui, a galera lá vai estar ociosa. Então, pode derrubar aí, que eu vou derrubar, vou parar a gravação e vou continuar desse ponto no próximo, galera. Vamos